Minha nora maléfica me trancou no sótão e revelou um plano assustador para roubar meu negócio. Quando a porta do sótão se fechou com um estrondo, um frio gélido percorreu minha espinha. As sombras se arrastavam pelas paredes empoeiradas, como se quisessem me engolir. O ar estava pesado e o cheiro de mofo misturava-se com o doce perfume de rosas que Bianca, minha nora encantadora, usava. Lembro de como ela parecia perfeita, dona de um sorriso radiante e uma ambição que sempre admirei. Mas ali trancada percebi. Havia algo obscuro por trás daquela fachada. Você não vai gastar mais um centavo do seu tempo na empresa da sua família, ela disse. Sua voz suave e venenosa ressoando em meus ouvidos. Já decidi que é hora de uma nova líder. E adivinha, essa líder sou eu. O sótão era um labirinto de lembranças. Caixas empilhadas, abarrotadas de fotos de uma vida dedicada ao meu negócio. Um legado que sempre sonhei transmitir aos meus filhos. E agora, vejo uma figura familiar manipulando a vontade da família como um jogo de tabuleiro. O silêncio era ensurdecedor, exceto pelo meu coração acelerado. A imagem de Bianca, manipuladora, se mesclava à da jovem mulher, apaixonada que um dia sonhei em ter como nora. Enquanto a situação se tornava cada vez mais claustrofóbica, eu sabia que precisava de um plano. As lembranças de nossas conversas se mesclavam ao desespero. Era como se a cada batida na porta, elas crescessem em volume. Você tem que lutar, Clara. Sussurrei para mim mesma. O suor escorria pela minha testa enquanto eu olhava ao redor, buscando qualquer ferramenta, qualquer maneira de sair. De repente, o estalo de uma madeira velha chamou minha atenção. Era uma távola que se movia, revelando um buraco para outra parte da casa. Uma saída? Uma nova esperança? O som de passos se aproximava, velozes e decididos. Era Bianca. Ela tinha que ser parada. Em um arranque de adrenalina, eu não hesitei. Precisava agir rápido. Conforme me aproximava da abertura, minha mente se lembrava de Marco, meu amigo de infância. Ele sempre esteve por perto, mesmo que à distância. Se alguém pudesse me ajudar, seria ele. A última vez que nos falamos foi em um aniversário, e só de lembrar, meu coração doía. O sentimento que sempre fora apenas uma. A amizade parecia crescer de maneira avassaladora frente à minha angústia. Mas o que eu não percebia era a armadilha em que estava prestes a me jogar. Enquanto isso, Bianca continuava a tramar. Você vai se ver sozinha, Clara. Ela ri, e esse riso ecoa como um lamento. Com um nó na garganta, preparei-me para escalar o buraco. O futuro da minha família, meu próprio legado e a força que eu tinha construído estavam em jogo. E então surgem as palavras de Bianca, como lâminas cortantes. Você não sabia, mas a empresa é só o começo. O que realmente quero é muito mais. O que estava realmente em jogo. O que Bianca sabia que eu ainda não descobria. Todo o meu mundo dependia de como eu reagiria a essa revelação. A escuridão parecia se fechar sobre mim, e eu me sentia mais perdida. A luta pela liberdade e pela verdade estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto eu estava ali, prestes a escalar o buraco na tábua de madeira, um frio cortante subiu pelo meu corpo. O eco do riso de Bianca ainda ressoava em minha mente. O que ela realmente pretendia? O que mais ela tinha em mente, além da empresa? Com o coração disparado, mergulhei no buraco, sabendo que precisava descobrir a verdade. A escuridão me envolveu.
mas a urgência de escapar era maior do que o medo. Enquanto eu me movia, um lampejo de luz apareceu à frente. O cheiro de papel e poeira me atingiu, e eu percebi que estava em uma biblioteca particular. As estantes estavam abarrotadas de livros antigos, como se um conhecimento proibido estivesse guardado ali. As palavras de Bianca ecoavam: "Você vai se ver sozinha." E então, em meio ao silêncio, uma voz familiar cortou o ar. "Você está perdendo tempo, Clara." Era Marco, meu amigo de infância. Ele estava parado na porta, iluminado por uma luz tênue. Seu olhar estava preocupado, mas havia algo mais, um brilho quase triunfante. "Marco, eu preciso de ajuda. A Bianca está planejando algo terrível." O desespero tomava conta de mim enquanto falava, mas o que aconteceu a seguir deixou meu coração em estado de choque. Marco sorriu, mas não era um sorriso de apoio. Era um sorriso que me fez perceber que eu havia cometido um erro. "Você não entende, não é?" Ele deu um passo à frente, a confiança transbordando em sua presença. "Eu sou parte do plano dela." O ar pareceu espessar em volta de mim. Cada palavra que ele pronunciava era como uma facada. "O quê? Como assim? Você está do lado dela?" Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele sempre foi meu confidente, a única pessoa em quem eu podia confiar. O que tinha acontecido? Quando Bianca me procurou, eu percebi que a empresa estava falida. Pior, estava prestes a arruinar todo o legado que você construiu. A frieza de sua voz me pegou de surpresa. "Eu só queria que você entendesse que, às vezes, é preciso sacrificar algo para conquistar a liberdade. E agora a Bianca e eu temos um plano. Um plano que inclui você." Isso era muito para processar. Minha mente virava diante da traição que eu nunca esperei. Eu acreditava que Marco estava ali para me ajudar, mas ele estava se unindo àquela que eu considerava uma ameaça. E a verdade clarificou-se lentamente em minha mente. Eu era apenas um peão na partida deles. O propósito deles ia além da empresa. Era sobre controle e poder. O medo me envolvia como um manto pesado, mas havia também uma raiva fervente, nascendo em meu interior. "Você realmente acha que pode me controlar, Marco? Que pode me manipular assim?" Eu sentia o nó na garganta apertar. O que mais ele sabia? O que Bianca havia prometido a ele? Mas antes que pudesse obter mais respostas, o chão sob mim começou a tremer. Um estrondo ensurdecedor ecoou. Era como se o mundo estivesse desmoronando. As estantes balançavam, e um pedaço do teto desabou. Fragmentos de madeira e poeira caindo ao nosso redor. No meio do caos, a única coisa que conseguia pensar era em como eu precisava sair dali. No entanto, a verdade angustiante sobre Marco me paralisou. Ele estava ali por outra razão. E um novo dilema surgia em minha mente. Eu poderia confiar em alguém que eu considerava tão próximo? Ou seríamos todos engolidos pelas tramas criadas por Bianca? A oportunidade se apresentava. Um caminho de fuga talvez estivesse se abrindo. Mas eu sabia que precisava decidir, seguir em frente, enfrentar Marco, e o mais importante, seria possível sair daquela situação horrenda sem perder mais do que já havia perdido? O quadro estava mudando, e a batalha estava apenas começando. O chão sob mim continuava tremendo, e a biblioteca começou a girar como se estivesse viva. Marco, com seu sorriso traiçoeiro, se aproximou mais de mim. "Clara, acredite, isso é uma oportunidade. Com o que estamos fazendo, teremos liberdade como nenhum de nós já viu." Liberdade? Eu não conseguia esconder a incredulidade na minha voz. "Você acha que isso é liberdade? Se unir a Bianca?" Mas ele continuou a olhar para mim, sua confiança beirando a arrogância. Tudo ficava cada vez mais insuportável. As estantes balançavam e o pó pairava no ar. Quando olhei para Marco novamente, percebi uma movimentação estranha. Uma sombra desenhou-se à luz fraca atrás dele. Eu não estava sozinha. O calor do medo subiu pela minha espinha. "Marco, tem alguém atrás de você." Antes que ele pudesse se virar, uma figura familiar emergiu da escuridão. Era minha própria irmã, Sofia. O coração disparou,
e o nó no meu estômago se apertou ainda mais. Sofia, o que você está fazendo aqui? A surpresa e a confusão consumiam-me. Clara! Ela gritou, o olhar quase desesperado. Você precisa ouvir. Mas antes que pudesse terminar, o chão sob nós parecia se desintegrar. O teto tremeu e outro estrondo ensurdecedor ecoou, e as estantes despencaram ao nosso redor. O caos se instalava e eu sentia a respiração falhar. Clara, saia da maneira que você puder. Sofia gritou, puxando-me para o lado. O raio de luz que havia se formado da abertura se tornava cada vez mais fraco, enquanto eu lutava contra a confusão. O que a minha irmã estava fazendo aqui? A razão pela qual eu tinha sido presa nesse sótão começava a se desenhar em minha mente. Marco estava agora olhando para Sofia com uma mistura de surpresa e raiva. Você não pode estar do lado dela, Sofia. Isso não faz sentido. O seu tom era ácido, os olhos como faíscas. Agora ela era uma peça num tabuleiro maior. E então, no instante em que os pedaços de madeira caíam à nossa volta, uma revelação indescritível surgiu. Clara, não é só a Bianca, Sofia exclamou com a voz tensa. Ela não é a única que tem um plano. Eu sou uma das mentoras dela. Todo esse tempo, eu fiz parte disso. Você o quê? As palavras a atingiram como um soco no estômago. O choque corria em minha veia e a incredulidade se transformava em uma esfera de raiva e dor. Como você pôde, Sofia? Como você pôde se aliar a alguém que quer destruir nossa família? A luz da biblioteca banhava seu rosto enquanto ela respondia, porque a verdade é que o legado que você tanto luta para proteger está arruinado. E Bianca e eu, nós sabemos como consertar tudo. Mas você precisa parar de resistir, Clara. As últimas palavras dela eram um chamado para uma revolução de suas decisões, mas também um julgamento do que eu era. O barulho do desabamento aumentava e, em meio ao caos, sentimentos de traição e desespero se misturavam, formavam um turbilhão. Eu estava cercada por pessoas que eu amava, mas que agora se tornavam estranhas, inimigas dispostas a tudo por um. E Dale? Clara, precisamos ir. Agora, Sofia insistiu, estendendo a mão. O medo nublava a minha mente, mas entendi que essa era uma escolha que eu precisava tomar. Marco se colocava entre mim e a saída, como um obstáculo maquiavélico. E em um momento de clara determinação, eu gritei: se esse é o seu plano, Sofia, vai precisar de mais do que apenas traição. A porta de saída começava a se fechar em direção à cartada final. O verdadeiro significado da aliança deles estava se revelando diante de mim, mais terrível do que eu poderia imaginar. O chão cedia sob nós, e a única coisa que eu podia fazer era enfrentar aquilo de cara. Minhas mãos tremiam e meu coração disparava. O que mais estavam escondendo? O que mais poderia perder? A luta pela verdade estava apenas começando. E eu mal sabia o quão profundamente o pântano estava prestes a se abrir sob meus pés. O chão sob mim continuava tremendo, e a biblioteca começou a girar como se estivesse viva. Marco, com seu sorriso traiçoeiro, se aproximou mais de mim. Clara, acredite, isso é uma oportunidade. Com o que estamos fazendo, teremos liberdade como nenhum de nós já viu. Liberdade? Eu não consegui esconder a incredulidade na minha voz. Você acha que isso é liberdade? Se unir a Bianca? Mas ele continuou a olhar para mim, sua confiança beirando a arrogância. Tudo ficava cada vez mais insuportável. As estantes balançavam e o pó pairava no ar. Quando olhei para Marco novamente, percebi uma movimentação estranha. Uma sombra desenhou-se à luz fraca atrás dele. Eu não estava sozinha. O calor do medo subiu pela minha espinha. Marco, tem alguém atrás de você. Antes que ele pudesse se virar, uma figura familiar emergiu da escuridão. Era minha própria irmã, Sofia. O coração disparou e o nó no meu estômago se apertou ainda mais. Sofia, o que você está fazendo aqui? A surpresa e a confusão consumiam-me. Clara, ela gritou, o olhar quase desesperado. Você precisa ouvir.
Mas antes que pudesse terminar, o chão sob nós parecia se desintegrar. O teto tremeu e outro estrondo ensurdecedor ecoou, e as estantes despencaram ao nosso redor. O caos se instalava e eu sentia a respiração falhar. Clara, saia da maneira que você puder, Sofia gritou, puxando-me para o lado. O raio de luz que havia se formado da abertura se tornava cada vez mais fraco, enquanto eu lutava contra a confusão. O que a minha irmã estava fazendo aqui? A razão pela qual eu tinha sido presa nesse sótão começava a se desenhar em minha mente. Marco estava agora olhando para Sofia com uma mistura de surpresa e raiva. Você não pode estar do lado dela, Sofia. Isso não faz sentido. O seu tom era ácido, os olhos como faíscas. Agora ela era uma peça num tabuleiro maior. E então, no instante em que os pedaços de madeira caíam à nossa volta, uma revelação indescritível surgiu. Clara, não é só a Bianca, Sofia exclamou, com a voz tensa. Ela não é a única que tem um plano. Eu sou uma das mentoras dela. Todo esse tempo, eu fiz parte disso. Você o quê? As palavras a atingiram como um soco no estômago. O choque corria em minha veia, e a incredulidade se transformava em uma esfera de raiva e dor. Como você pôde, Sofia? Como você pôde se aliar a alguém que quer destruir nossa família? A luz da biblioteca banhava seu rosto enquanto ela respondia. Porque a verdade é que o legado que você tanto luta para proteger está arruinado. E Bianca e eu, nós sabemos como consertar tudo, mas você precisa parar de resistir, Clara. As últimas palavras dela eram um chamado para uma revolução de suas decisões, mas também um julgamento do que eu era. O barulho do desabamento aumentava e, em meio ao caos, sentimentos de traição e desespero se misturavam. Formavam um turbilhão. Eu estava cercada por pessoas que eu amava, mas que agora se tornavam estranhas, inimigas dispostas a tudo por um ideal. Clara, precisamos ir. Agora, Sofia insistiu, estendendo a mão. O medo nublava a minha mente, mas entendi que essa era uma escolha que eu precisava tomar. Marco se colocava entre mim e a saída, como um obstáculo maquiavélico. E em um momento de clara determinação, eu gritei: se esse é o seu plano, Sofia, vai precisar de mais do que apenas traição. A porta de saída começava a se fechar em direção à cartada final. O verdadeiro significado da aliança deles estava se revelando diante de mim, mais terrível do que eu poderia imaginar. A biblioteca então começou a desmoronar de vez. Senti os pedaços de madeira caindo como chuva pesada, e a única coisa que eu podia fazer era enfrentar aquilo de cara. Mas antes que pudesse mover um músculo, um clarão iluminou a sala. A energia pareceu mudar. O ar se encheu de uma tensão palpável, e então uma terceira figura apareceu, recortada na luz que entrava. Chega! A voz era forte e conhecida. Era minha mãe, mas ela não estava como eu me lembrava. Seus olhos brilhavam intensamente, carregados de uma força que eu não via há anos. Mãe, o choque quase me derrubou. A verdade batia nas portas da minha mente. O que você está fazendo aqui? Mas você está... Estou viva, Clara. Estava viva o tempo todo. O grito dela cortou o ar como um raio. Bianca, Marco, todos fizeram parte de um plano maior, e eu precisei me esconder para poder salvá-los. Mas vocês precisam entender, os segredos estão muito além do que vocês imaginavam. O caos ao nosso redor se tornava um segundo plano. O foco se fixou na figura imponente da minha mãe, e dúvidas começaram a esfumar as certezas que antes eu tinha. O que mais ela estava escondendo? Como tudo isso se conectava? Eu não sabia mais em quem confiar. E enquanto peças do meu mundo se redesenhavam, a libra da verdade estava agora prestes a pesar sobre mim. As perguntas enfiavam-se em mim como punhais. Quem eu realmente conhecia? O que estava realmente em jogo? E com a biblioteca desmoronando ao redor, o futuro de todos nós estava em jogo na cruzada das revelações. A luta pela verdade apenas começava.
um labirinto onde cada esquina poderia trazer não apenas aliados nem inimigos, mas verdades devastadoras que poderiam me destruir. A biblioteca despencava ao nosso redor, e eu mal conseguia processar a presença de minha mãe, que havia reaparecido como um espectro dos meus pesadelos. Mas havia algo mais, algo que pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Mãe, eu a chamei, a voz embargada. O que está acontecendo aqui? O que você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, um esplendor de luz ofuscante irrompeu do fundo da biblioteca. Era como se o próprio tempo parasse. As estantes ruíam e eu mal conseguia pensar. Quando a luz se dissipou, outra figura surgiu, e a visão me deixou congelada, os pensamentos emaranhados em um labirinto de confusão. Era minha avó, Liviana, que eu pensava ter morrido há anos, mas não era um fantasma. Era um ser de carne e osso, com a mesma expressão enigmática que eu lembrava. Clara, ela disse, sua voz era como um eco distante. É hora de você saber a verdade sobre a nossa família. Seus olhos escuros penetravam na minha alma, e um calafrio frio percorreu meu corpo. Bianca e Marco, eles não são o que parecem. A solidez da situação se desfez como areia entre meus dedos. O que? O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Por que todos vocês estão se unindo contra mim? Não conseguia conter a indignação e a confusão. Era um pesadelo, em que me sacudiam as pedras da traição e da revelação. Liviana fez uma pausa, e o barulho ao redor parecia se silenciar. A verdade, Clara, é que tanto Bianca quanto Marco fazem parte de um plano mais profundo. Um plano que começou há gerações. O que está em jogo não é só o seu negócio. É o legado de todos nós. O olhar dela era intenso, uma mistura de vulnerabilidade e força. A empresa, tudo o que você acreditou que era seu, é apenas a ponta do iceberg. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar lentamente. Mas suas revelações provocaram um novo abrigo de dor no meu coração. Você precisa ser forte, Clara. Você precisa se unir a mim e a Sofia. O que havia de errado com elas? Por que, em vez de lutar por mim, estavam conspirando contra meu legado? Antes que eu pudesse articular uma resposta, um tremor violento percorreu a biblioteca, agora com fissuras surgindo nas paredes. Olhei para trás, e Marco havia se afastado de Sofia, agora olhando perplexo. Chega, Liviana! Ele gritou, quase quebrando em desespero. Você está criando um caos. Acorda, Clara! Eu não sou seu inimigo. Ele parecia genuíno, mas a confusão em meu peito logo se transformou em fúria. Você não pode me usar como uma peça de xadrez em seu jogo, Marco. E você também, Sofia. Você deveria estar do meu lado. A raiva queimava dentro de mim. Estamos todos cercados de mentiras. E nesse momento de clímax emocional, tudo mudou. A porta da biblioteca, que estava quase fechada, explodiu em um brilho ofuscante, arremessando todos para o chão. A luz intensa ofuscava nossos olhos e uma voz imponente ressoou, ecoando como um trovão. Chegou a hora de revelar a verdadeira identidade de todos vocês. Quando a intensidade da luz se dissipou, vi uma figura familiar com um sorriso incontroverso. Sou eu, o seu pai, Clara, e o futuro de nossa família é muito mais complexo do que você jamais poderia imaginar. O queixo me caiu em choque. O que meu pai estava fazendo ali? Ele estava vivo? Ele fazia parte disso tudo? Pai, mas como? Por que você nunca me contou? O bolão de emoções dentro de mim atingiu o auge e eu mal sabia como lidar com aquilo. A última vez que o vi, fui deixada sem respostas. Uma torrente de perguntas surgiu da minha boca. Você estava ciente de tudo isso? A expressão dele estava carregada de segredos, e as balas de luz dançavam em seus olhos. Desculpe, Clara, eu não pude te proteger. Mas agora você precisa escolher. Ficará com a verdade ou continuará a viver na escuridão? A confusão crescia, e a biblioteca, com suas paredes trincadas, parecia desmoronar a qualquer momento. Havia um fardo pesado em nossos ombros.
Um mistério que estava prestes a ser revelado. E assim, minha mente fervilhava com a ideia. Eu era uma peça fundamental, mas em que jogo de poder? Eu realmente estava? O que mais estava em jogo? Logo, o chão sob meus pés se ergueu e um barulho ensurdecedor explodiu na minha mente. As paredes pareciam querer se fechar, e as vozes se embaralharam. O futuro da minha família e o que eu pensava que sabia transformavam-se em um pesadelo. O caminho à frente estava nublado e sentia uma batalha interna prestes a se desenrolar. O chão sob mim se agitava, as paredes tremiam e a presença da minha mãe e da minha avó iluminava a cena como velas em uma tempestade. Tudo parecia surreal e a voz do meu pai ressoava em meus ouvidos. Mas o que estava por vir me deixaria ainda mais atordoada. Mãe, o que você quer dizer com verdade sobre a nossa família? Eu estava presa entre a confusão e a urgência. Algo dentro de mim sabia que o que ela estava prestes a revelar mudaria tudo. E então foi como se o tempo parasse, o caos ao nosso redor extinguindo-se momentaneamente. Iviana olhou em volta, como se estivesse pesando as consequências das palavras que estava prestes a pronunciar. Clara, você precisa entender. Sua família tem um legado muito mais profundo do que você imagina. Os negócios, as traições, tudo isso faz parte de um jogo que começou muito antes de você nascer. Antes que qualquer um pudesse pensar ou falar, a biblioteca estremeceu e uma explosão de luz revelou algo no fundo, quase que como uma ilusão. Era uma porta, uma passagem secreta nas paredes da biblioteca. Não, Marco gritou. Isto não pode acontecer. Mas não era isso que me chocava. O que me deixou paralisada foi o que surgiu da luz, uma figura que eu nunca esperei ver. Virgínia. Meu coração parou. Era minha tia, a irmã mais velha de minha mãe. A mulher que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara, ela disse, os olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Eu vim para te proteger. Você precisa saber do que seus pais e avó escondem de você. O legado que todos falam não é o que pensam. É maior, mais escuro. A biblioteca tremeu novamente, como se o universo estivesse reagindo a essa nova revelação. As expressões de Sofia e Marco transformaram-se de raiva para medo. E o olhar de Liviana passou de confiante para confuso. Virgínia, ela exclamou, quase desesperada. Você não deveria estar aqui. Eu sempre estive, mas você nunca me viu. Sempre foi fácil para você esquecer a verdade, Liviana. Mas Clara precisa saber. O destino da nossa família nunca foi apenas sobre negócios. É sobre poder, sobre um pacto que foi feito e que você renegou. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca afiava, e a verdade começava a se moldar diante de mim. O que estava realmente em jogo? O que havia nessa tradição familiar tão obscura? Sentia um nó se formando na minha garganta enquanto isso tudo se desenrolava. Mas por quê? Eu perguntei, a voz trepidante. Qual o propósito desse pacto? Porque Clara, Virgínia começou, com um olhar intenso. Era para proteger vocês. Um poder ancestral. Um controle para guiar os nossos. Decidi me opor a ele. A liberdade é o que sempre busquei, mas isso tinha um preço. Quer saber de uma coisa? Marco interrompeu, o tom dele carregando uma frieza sinistra que eu nunca tinha ouvido. Liberdade? Se você não pode ver o que realmente está em jogo, então é aqui que tudo termina. E então, num movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Um dispositivo preto e compacto, um detonador. O chão sob nós começou a tremer ainda mais forte. O pânico tomou conta. A biblioteca não apenas desmoronava, ela estava prestes a explodir. Você não pode fazer isso, gritei, a adrenalina percorrendo meu corpo. Não há necessidade de mais. Destruição. Talvez você não veja, Clara, mas tudo isso lhe foi ensinado para te manter presa, mesmo em cativeiro. É a única escolha. Se ela não pode se juntar a nós, então queime tudo e comece de novo. Marco disse, um sorriso frio no rosto.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em meu cérebro. Ele nunca esteve no meu lado. Nunca. Ele fazia parte do mesmo plano sombrio que Bianca. O que mais estavam pensando? O que mais estavam escondendo? E no exato momento de clareza, enquanto a biblioteca desmoronava ao nosso redor, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O futuro da minha família estava em jogo, mas mais importante, o que restava de mim também. Precisamos sair, agora. Gritei, puxando minha mãe pela mão. Virgínia, você precisa nos ajudar. A pressão se intensificava, e o barulho de madeira e vidro se quebrando nos cercava. O olhar de Sofia estava em choque, a incerteza pairando entre nós, como um eco metálico que ressoava na sala. O que aconteceria a seguir? Poderíamos escapar? O que significava exatamente o legado que nos aguardava? A única certeza era que a luta pela verdade e liberdade estava apenas começando. O chão sob mim se agitava com uma força quase sobrenatural, e a biblioteca parecia estar prestes a desmoronar completamente. A presença da minha mãe e da minha avó ao meu lado, somada à aparição inesperada de minha tia Virgínia, criava um turbilhão de emoções dentro de mim. Precisamos sair. Eu gritei novamente, e o pânico prenunciava a gravidade da situação. Virgínia era a chave que poderia abrir tantas portas, mas seus olhos, antes cheios de confiança, agora abririam a minha mente para uma nova realidade. Clara, você precisa saber a verdade sobre o nosso legado e sobre quem realmente somos, ela disse, a voz trêmula, cheia de algo que parecia uma mistura de dor e determinação. Mas antes que a confusão dentro de mim pudesse encontrar uma saída, Marco, com seu dispositivo em mãos, intercedeu. Chega de discurso, é hora de acabar com isso. E com essas palavras, ele pressionou um botão que explodiu uma onda de luz e som que quase me atirou ao chão. O tempo parecia desacelerar, enquanto o ar se carregava de eletricidade. A luz se intensificou a um ponto quase insuportável. Mas em um instante de pesadelo, a biblioteca não apenas desabou, o chão começou a se abrir em fendas profundas, como se uma força invisível estivesse se libertando. Gemidos e berros se mesclaram ao estrondar da estrutura, e o chão se fragmentava sob nós. Quando tudo finalmente escureceu, eu já não sentia o chão sob meus pés. O que eu esperava ser a pancada da queda se transformou em algo muito mais bizarro. Em um momento de escuridão, a consciência me despedaçava em 1000 pedaços. E então, repentinamente, uma luz ofuscante disparou. E quando recuperei a visão, me vi em um lugar completamente diferente. Era uma sala estranha, iluminada por velas tremeluzentes. As paredes eram decoradas com tapeçarias antigas que contavam histórias de um legado que nunca soube existir. Olhei ao redor. Estava sozinha, ou quase. Marco estava ali, mas não havia sinais de Sofia, minha mãe ou avó. E o mais intrigante foi que Virgínia tinha desaparecido na mesma luz, e na frente de Marco, uma figura encapuzada surgia das sombras, uma presença que parecia totalmente fora do lugar. Você não deveria estar aqui, Marco, a figura disse, a voz profunda ecoando pela sala. Eu não sabia o que pensar. O que você fez? Eu perguntei, a sensação de traição cortando o meu interior. Clara, Ilo começou, mas a figura interrompeu. Você está mais perto da verdade do que imagina, disse a sombra. O que você acha que sabe sobre sua família é apenas uma pequena parte de algo muito maior. O poder que vocês sempre buscaram está aqui. E então um objeto reluzente apareceu em suas mãos. Era um antigo medalhão, com símbolos que eu reconhecia vagamente de um diário que meu avô deixou. Isto contém a chave para tudo. A verdadeira essência do que somos, o que sua avó e sua mãe sempre tentaram esconder. Não fazia sentido. A cada palavra, a cada revelação, sentia uma onda de terror e confusão. O que você está dizendo? Eu indaguei, a voz quase um sussurro. Você foi escolhida, Clara, e não há como escapar disso. O peso da sala parecia se intensificar,
enquanto eu fixava o olhar em Marco, que estava com uma expressão de medo e ceticismo. Por que ele parecia tão nervoso? O foco da luz na figura encapuzada se intensificou, revelando parte de seu rosto. Era uma conhecida, mas estava diferente, o que trouxe um novo choque. Não pode ser. Meu coração palpitou, e tudo ao meu redor girou de novo, enquanto tentava processar a revelação. A figura era uma versão distorcida de minha própria mãe. A transformação provocou um nó na minha garganta. Sou eu quem trouxe você aqui, Clara, para libertá-la do que você considera verdade. Sua voz era familiar, mas havia algo arrepiante na forma como falou. Olhei para Marco. O que tudo isso significava? Outra onda de trevas atirou-se sobre mim, enquanto as respostas que eu buscava se tornavam cada vez mais distantes. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Eu estava cercada por mistérios e traições que ameaçavam engolir tudo o que eu conhecia, e enquanto a sala começava a desmoronar de volta ao caos, eu sabia que a única verdade que restava era que nenhum de nós realmente sabia o que estava em jogo. O jogo era muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. E assim, a luta pela verdade e pelo poder estava prestes a começar. A luz ofuscante começou a se dissipar lentamente, revelando a sala estranha onde eu me encontrava. Meu coração estava acelerado e toda a confusão me deixava tonta. A presença de Marco se alongava como uma sombra, a tensão era palpável, e eu podia sentir a urgência no ar. Mas antes que as coisas pudessem fazer sentido, ouvi a figura encapuzada falar com um tom mais suave, quase persuasivo. Você está mais próxima da verdade do que imagina. Clara, o que acaba de acontecer não é um acidente. Esta sala, o legado da sua família, tudo isso foi moldado por escolhas que você nunca fez. Cada palavra dela parecia ter peso de 1000 segredos. Mas, o que significa isso? Eu não consegui conter a frustração. O que você e Marco estão escondendo? O encapuzado suspirou, e Marco, que parecia hesitante antes, agora se mostrava cada vez mais nervoso. A sombra continuou. A origem do poder da sua família tem raízes profundas. E a família de Marco também. Todos nós estamos conectados por algo muito maior. As palavras dela ecoaram em minha mente. Poder, conexões. Antes que eu pudesse pensar mais fundo, a sala tremia de novo, e algo pesado caiu do teto, ressoando como um uivo distante. E então o chão se abriu ainda mais, revelando uma câmara subterrânea obscura, escura como a escuridão da noite. Clara, você precisa entender, Marco gritou. Sua voz eleva-se, e a intensidade nos olhos dele era angustiante. O que pode acontecer agora é algo que pode mudar tudo. Ele deu um passo para a frente, como se quisesse me convencer, mas eu estava paralisada de medo e confusão. E se eu me recusar? Eu desafiei, tentando minha última cartada. O que você vai fazer comigo? O coração pesava no peito, em conflito entre o que eu sabia e o que desejava crer. Nesse exato momento, um eco de risadas começou a ressoar pela sala. Risadas que pareciam familiares, mas que rapidamente se tornaram tão sombrias que um arrepio subiu pela minha coluna. Era como se a própria sala estivesse rindo de nós. Olhei para Marco e atrás dele uma figura emergiu das sombras. Vocês acham que não percebo tudo? A voz era suave, mas o conteúdo era cortante. Era Bianca. Ela havia reaparecido, e com ela toda a sua confiança, como um veneno que se espalhava. Vocês pensaram que poderiam me excluir deste plano. Estou aqui para deixar claro que sou parte disso tudo. O chão sob nós começou a tremer ainda mais. Era claro que tudo tinha se tornado uma armadilha. Minhas pernas tremiam, e não sabia se eram os tremores da sala ou do meu pânico crescente. Bianca, o que você quer? Eu gritei, agora tentando entender sua presença ali. A raiva aumentava dentro de mim. Ela não tinha limites. Oh, Clara, ela respondeu com um sorriso irônico. O que eu quero
é mais do que você pode imaginar. E você está prestes a descobrir o verdadeiro legado. Não se trata apenas de negócios, é sobre controle e poder. E, acima de tudo, sobre você. Sobre mim? Eu não conseguia acreditar. Do que você está falando? Você ainda não percebeu, querida? Bianca se aproximou lentamente, os olhos brilhando. Você é a chave de tudo isso. Você não é só uma herdeira. Você é o coração desse legado. E todos nós estamos apenas tentando moldá-la para o que precisamos. Meu mundo estava desmoronando. Olhei para Marco, em busca de um aliado, mas encontrei apenas histeria e desespero em seu olhar. Não, Clara, não é verdade. Ele tentou argumentar, mas sua voz falhou. Ele estava tão perdido quanto eu. E então, quando achei que não havia mais como piorar, uma nova onda de poder percorreu a sala, cortando a tensão. Uma luz dourada começou a brilhar dentro da câmara subterrânea, iluminando rostos que eu reconhecia, minhas tias, e outras figuras familiares que eu não via há anos, surgiram do nada, unindo-se a Bianca. Estávamos todos esperando. Uma delas disse, sorrindo como uma serpente prestes a atacar. Foi como uma avalanche de revelações. O que eram essas alianças? O que elas realmente significavam? Nesse momento crítico, a realidade começou a se tomar um significado diferente. O jogo que estava prestes a sofrer uma reviravolta drástica. E eu sentia que tudo o que eu acreditava que era verdade estava se desfazendo em minhas mãos. Não conseguia entender a magnitude do que estava prestes a me alcançar. E a única certeza era de que tudo começava ali. E todos nós éramos apenas peças em um tabuleiro muito maior do que previra. Uma batalha pela verdade tinha começado, e eu precisava saber até onde tudo isso iria me levar. A luz ofuscante começou a se dissipar lentamente, revelando a sala estranha onde eu me encontrava. Meu coração estava acelerado, e toda a confusão me deixava tonta. A presença de Marco se alongava como uma sombra, e a tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a estourar em 1000 pedaços. Mas antes que as coisas pudessem fazer sentido, ouvi a figura encapuzada falar com um tom mais suave, quase persuasivo. Você está mais próxima da verdade do que imagina, Clara. O que acaba de acontecer não é um acidente. Esta sala, o legado da sua família, tudo isso foi moldado por escolhas que você nunca fez. Cada palavra dela parecia ter peso de 1000 segredos. Mas o que significa isso? Eu não consegui conter a frustração, minha voz saindo mais alta. O que você e Marco estão escondendo? O encapuzado suspirou, e Marco, que parecia hesitante antes, agora se mostrava cada vez mais nervoso. A sombra continuou. A origem do poder da sua família tem raízes profundas. E a família de Marco também. Todos nós estamos conectados por algo muito maior. As palavras dela ecoaram em minha mente. Poder, conexões? Antes que eu pudesse pensar mais profundo, a sala tremia de novo. E algo pesado caiu do teto, ressoando como um uivo distante. E então o chão se abriu ainda mais, revelando uma câmara subterrânea obscura. Clara, você precisa entender, Marco gritou, sua voz elevada. E a intensidade nos olhos dele estava angustiante. O que pode acontecer agora é algo que pode mudar tudo. Ele deu um passo para frente, como se quisesse me convencer, mas eu estava paralisada de medo e confusão. E se eu me recusar? Eu desafiei, tentando minha última cartada. O que você vai fazer comigo? O coração pesava no peito. A ansiedade crescendo. Nesse exato momento, o eco de risadas começou a ressoar pela sala. Risadas que pareciam familiares. Era como se a própria sala estivesse rindo de nós. Olhei para Marco e atrás dele uma figura emergiu das sombras. Vocês acham que não percebo tudo. A voz era suave, mas o conteúdo era cortante. Era Bianca. Sua presença se espalhou pela sala. A confiança exalada dela era como veneno. Vocês pensaram que poderiam me excluir deste plano? Estou aqui para deixar claro que sou parte disso tudo. E para meu desespero, um brilho intenso e quase ameaçador começou a emanar de seu corpo.
O chão sob nós começou a tremer ainda mais, como se tudo estivesse prestes a desabar. Eu não sabia se deveria gritar, correr ou lutar. Marco, visivelmente surpreso, olhou para ela, perdido em suas próprias dúvidas. Bianca, o que você quer? Eu gritei, agora tentando entender sua presença ali. O medo se transformava em raiva. O que ela estava planejando? Oh, Clara, ela respondeu com um sorriso sarcástico. O que eu quero é mais do que você pode imaginar. E você está prestes a descobrir o verdadeiro legado. Não se trata apenas de negócios, é sobre controle e poder. E, acima de tudo, sobre você. Eu me sentia invadida pela sensação de traição, uma tempestade se formando dentro de mim. Sobre mim? Eu não conseguia acreditar. Do que você está falando? Você ainda não percebeu, querida? Bianca se aproximou lentamente, os olhos brilhando de malícia. Você é a chave de tudo isso. Você não é só uma herdeira. Você é o coração desse legado, e todos nós estamos apenas tentando moldá-la para o que precisamos. Nesse momento, tudo parecia desmoronar. Mais uma vez, olhei para Marco, buscando o que tinha de mais humano nele, mas ao invés disso, encontrei apenas histeria. A luz da sala se intensificou, e a presença de Bianca se fazia cada vez mais opressora. E então, justo quando a tensão estava prestes a atingir seu ápice, um estrondo rompeu na câmara. A parede atrás de Bianca começou a se desmoronar em pedaços, revelando uma porta secreta. A visão que se desdobrou diante de nós era a última que eu esperava. Uma jovem mulher saiu da escuridão. Seu olhar era semelhante e estranhamente familiar. Cabelos castanhos, traços delicados, mas um brilho nos olhos que ardia, com uma intensidade que gelava o sangue. Clara, mãe, pai. A voz dela carregava um peso de uma vida inteira. Todos nós congelamos. Você é impossível. Marco sussurrou, e a incredulidade em sua voz ecoou pela sala. Sim, sou eu, sua irmã. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. A afirmação dela reverberou como um trovão, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. Eu mal consegui processar. Minha irmã? Mas como ela estava viva? A sala começou a girar, e o chão parecia tremer sob os nossos pés. Que jogo está acontecendo aqui? Perguntei, os olhos fixos na nova figura, que agora se mostrava diante de nós. Disfarçada de familiaridade, há muito esquecida. A verdade é que todos nós temos um papel a desempenhar, Clara. E você, como a herdeira do legado, precisa decidir de que lado você realmente está. A determinação em seu olhar era ardente e desafiadora. Enquanto cada um de nós processava a revelação, um pensamento cortou minha mente. Se ela era realmente minha irmã, o que mais estava escondido entre nós? Poderíamos confiar uns nos outros. O eixo da verdade estava se desintegrando, e eu não sabia em quem acreditar. A única certeza era que uma nova batalha estava prestes a começar, e o futuro de nossas vidas nunca mais seria o mesmo. A câmara subterrânea parecia pulsar com uma energia frenética. A revelação de minha irmã, perdida por tanto tempo, bagunçou tudo. O que estava acontecendo era um pesadelo. A tensão no ar era quase palpável, uma mistura de medo e expectativa. Bianca, com seu sorriso venenoso, agora era uma janela para essa nova confusão. Quem ela realmente era? Você precisa entender, Clara. A figura dela se adiantou, as mãos erguidas. Não pense que isso acaba aqui. O eco da voz dela se dissipou e o barulho do desmoronamento começou a cobrir palavras e promessas não ditas. Olhei para Marco. Sua expressão estava entre a dúvida e a lealdade. Mas onde estava essa lealdade agora? Ele hesitava. A luz daquelas velas tremeluziu, dançando como se quisesse se apagar. O que você quer de mim, Bianca? Eu gritei. O chão continuava a vibrar, como uma sinfonia de destruição ao nosso redor. A biblioteca se despedaçava, e a única coisa estável era o olhar firme da minha irmã. Isto não é só sobre você, mas sobre o que podemos nos tornar, ela respondeu, gesticulando em um misto de raiva e desespero. O clima mudava rapidamente. Eu queria entender.
Queria sentir a unidade familiar que deveria existir entre nós, mas tudo era like areia entre os dedos. Se você não parar, vai perder tudo, Marco gritou, num acesso de fúria. Mas será que ele ainda lutava por mim ou por um ideal distorcido? Mergulhei no olhar da minha irmã. O que realmente está em jogo? O que sabe sobre nossa família? Há algo maior do que nós, ela murmurou, a voz quase um sussurro enquanto avançava, em direção à luz crescente que brotava do chão. A chave do nosso legado. O que precisamos fazer é seguir em frente e confrontar essa verdade, e não deixá-la escapar. O calor estava intenso, e não era só a destruição. Era como se todos estivéssemos esperando uma mudança. Mas a explosão de risadas ecoou novamente, dessa vez sombriamente familiar. Vocês acham que escapar é uma opção? A figura encapuzada de Bianca se tornava mais clara. Uma aura negra a cercava. E naquele instante percebi. Aquela ali era uma merda de uma armadilha e o tempo se acelerava. Bianca, gritei. Está vendo todas as mentiras. Vamos parar com isso. Mas a luz ficou mais brilhante e eu sentia como se estivesse sendo puxada para a escuridão. O chão estava se abrindo e eu precisava escolher. Retornar ao que eu sempre conheci ou abraçar essa nova realidade. Você precisa acreditar, Clara. Minha irmã me puxou, seus olhos refletindo a essência de nossa família. Toda a nossa linhagem depende disso, e você é a única que pode acabar com essa destruição. Um repente clareava, um lampejo de esperança brotando no meio do caos. Algo fez clique dentro de mim. Chega, não vou deixar que isso acabe assim. Uma determinação intensa tomou conta de mim. Olhei nos olhos de cada um ali, sentindo a conexão, como se tudo em mim estivesse alinhando para uma batalha derradeira. E então, lembrei das conversas sobre família, confiança, o legado. Nesse momento, tudo mudou. A estrutura ao meu redor rugiu como se estivesse viva. A luz da câmara se intensificou e com um último grito de unidade gritei. Sejamos juntos, atraímos essa luz e nos confrontamos. A explosão de luz irrompeu, como se o universo inteiro estivesse testemunhando. O campo de energia se expandiu e minha irmã, Marco e eu nos unimos, sentindo a força da verdade emergindo em meio ao caos. E nesse instante final, a câmara e tudo que a cercava pareceram implodir. A última visão, essa luz ofuscante nos envolveu. Nossos corpos se entrelaçando em um movimento de libertação. Eu havia feito minha escolha. Depois do turbilhão, quando a luz se dissipou, tudo permaneceu em silêncio. A mística da sala desapareceu. Olhei ao redor, tentando reunir os fragmentos do que ocorreu. A esperança ainda estava ali, mas o futuro era um mistério. O que realmente significava essa nova realidade? Todos nós iríamos sair inteiros disso. A verdade sobre nós poderia ser o começo de algo extraordinário ou não. Mas uma coisa era certa: o jogo não havia terminado. E agora eu preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.